Fala aí galera, a gente está de volta com o nosso canal Showball aí mais uma vez com as notícias do mercado da bola, transferências acontecendo aqui no Brasil e também lá no exterior. Vamos falar de muita coisa no nosso vídeo hoje. O Oscar dizendo que não vai continuar no futebol chinês e vários clubes estão de olho na possibilidade de contratar o jogador. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui de contratação no Grêmio, contratação no Inter. Uma história aí sobre uma possível troca de SAF lá no Vasco. Sai a CSS7 Partners e pode entrar a Crefisa. Você vai entender tudo isso no nosso vídeo hoje. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal aí se você não tá inscrito. Tá me assistindo pela primeira vez? Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar agora a 7 mil inscritos. Queria agradecer muito aí a galera que tá se inscrevendo no nosso canal. Ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as novidades, cara. O Oscar anunciou que deixará o Xangai lá da China após 8 temporadas. Aos 32 anos, o meia quer partir para um novo desafio e está disposto a aceitar um salário menor e considera voltar ao Brasil. No clube chinês, o brasileiro recebe 24 milhões de euros, pouco mais de 128 milhões de reais por temporada, sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo. As informações aí são do All Sport. E já tem clube aí especulando a possibilidade de volta do Oscar, como é o caso do Internacional, né? O jogador já teve uma passagem lá pelo clube gaúcho. E você aí, gostaria de ver o Oscar jogando no seu time? Com certeza seria uma boa para todo o time aqui no futebol brasileiro. Um jogador muito qualificado, jogador de Copa do Mundo, mas que fez escolhas aí esportivamente erradas, né, cara? Como ir para o futebol chinês, sair do Chelsea para jogar no futebol chinês. Mas em termos financeiros, o jogador já tem muita grana, né, cara? E com certeza ele fez o seu pé de meia para muitos e muitos anos, muitas gerações ainda. Bom, e aqui no Brasil, o Coritiba está acertando a venda do centroavante Edu para o Cerro Porteño do Paraguai. O jogador é aquele mesmo, com uma boa passagem pelo Cruzeiro, lá na Série B, onde o Clube Mineiro foi campeão e voltou à Série A. Porém, no Coritiba, o jogador acabou sendo rebaixado na temporada passada e pode ser vendido aí para o futebol paraguaio. O Corinthians encaminhou aí a contratação do atacante Pedro Henrique do Internacional. O jogador chegará em definitivo ao timão. O atacante de 33 anos estava na mira do Vasco e também do Cruzeiro. O Corinthians atravessou essas duas negociações desses clubes e vai fechar aí a contratação do jogador. O Internacional já repõe rapidamente aí a saída do Pedro Henrique. O Clube Gaúcho acertou a contratação do atacante Wesley, que estava no Cruzeiro. O jogador chega ao Colorado por cerca de 10 milhões e meio de reais. O Clube Gaúcho pagará cerca de 50% dos direitos do atacante de 24 anos. Continuando lá no Sul, o Grêmio acertou a contratação do argentino Pavón, que estava no Atlético Mineiro. O jogador chega em definitivo ao Grêmio. Os valores ainda não foram divulgados, mas o negócio já está concretizado. E o Pavón é novo reforço do Grêmio. Pois é, os clubes gaúchos se movimentando bastante aí, né, cara? O Grêmio contratando um Pavón, não é aquele 9, aquele clássico camisa 9, é um jogador que pode também jogar ali como homem de referência, mas a posição dele realmente é o lado de campo. Estava meio ali na reserva no Atlético Mineiro, pouco utilizado pelo técnico Filipão, e agora é novo reforço do Grêmio aí para a disputa do Brasileirão e também da Libertadores. O Internacional se reforçando bastante, vai vir muito forte nessa temporada, já contratou muitos bons nomes e agora fechando aí a contratação do Wesley também, que estava lá no Cruzeiro, não seria aproveitado também pelo Cruzeiro. E se fala também em mais contratações do Inter. A gente acabou de falar de uma possibilidade do Oscar também, quem sabe, retornar ao Colorado. Com certeza o Internacional pode montar uma equipe muito forte para essa temporada, já que o ano passado o Internacional chegou até certo ponto brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Bom, e continuando aqui o nosso girão no Brasil, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, novo presidente do Vasco, o Pedrinho, está muito insatisfeito com o trabalho que vem sendo realizado pela SAF do clube, pela CSS7 Partners. De acordo com as informações do jornalista, há pessoas ligadas ao Pedrinho que dizem que pode acontecer até mesmo uma troca, saindo a CSS7 Partners e a Crefisa podendo ser a nova dona da SAF, a nova investidora aí no clube. Para você entender melhor essa situação, acompanhe agora o que disse o Jorge Nicola. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante. Quero contar para vocês que essa possibilidade nesse momento parece distante, mas há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando para que a 777 deixe de ser dona da SAF do futebol do Vasco e que a Crefisa possa assumir essa função. Já contei para vocês que o Pedrinho e toda a sua turma estão muito irritados com a 777. Primeiro porque a empresa, que é dona do futebol do Vasco, ignora o presidente. Depois, porque uma série de acordos
e uma série de detalhes no acordo firmado entre as partes são, na visão do Pedrinho e dos seus pares, uma afronta ao Vasco. Só para citar um exemplo, bilheteria, bares e comidas nos dias de jogos são todos destinados, o dinheiro destinado a 777. O Pedrinho entende que esse é um grande absurdo. Para piorar, recentemente o Pedrinho pediu a 777 que lhe enviasse todos os documentos de compra e venda de atletas desde o início da empresa no Vasco. E a 777 se recusou, dizendo que só ofereceria esses contratos a partir do momento em que o Pedrinho assumiu a presidência. Diante desse cenário, se a 777 cometer qualquer equívoco grave, ela pode acabar perdendo o direito de ser a dona da SAF do Vasco da Gama. E nesse caso, para que o Vasco não ficasse de mãos abanando ou com dificuldades financeiras, José Roberto Lamáquia, que é dono da Crefisa, poderia assumir um posto de parceiro comercial. O acordo ainda seria selado um pouco mais para frente, mas o Lamáquia já deixou claro ao Pedrinho que se o Vasco não tiver uma empresa para cuidar do futebol, ele está disposto a assumir. Talvez a FAN nem participando tanto, a FAN é a Faculdade das Américas, que também tem como dono o José Roberto Lamáquia. Ela tem sedes em São Paulo. No Rio de Janeiro ela poderia funcionar apenas com ensino à distância, mas FAN e Crefisa estariam juntas do Vasco nesse momento, caso o Cruz Maltino perdesse a 777, que segue trabalhando muito mal e desperdiçando a chance de contratar jogadores. Pois é, uma situação complicada para o Vasco, né? O Vasco não vem tendo aí o retorno esperado, principalmente pelo torcedor, por conta da 777 Partners não estar investindo o que foi prometido lá no passado, antes de comprar o clube, né? Com certeza é a pior SAF do Brasil, disparado, na minha opinião. Eu acho que a 777 Partners deixou muito a desejar. Sendo vascaíno, eu entendo que certamente é disparada a pior SAF que existe aí no futebol brasileiro. Bom, agora vamos dar um girão lá na Europa. Lembra dele, cara? O atacante Lingard. Ele não vai continuar jogando futebol europeu. Ele fechou com o futebol sul-coreano e é novo reforço aí do Seul FC, lá da Coreia. Após 6 meses aí desempregado, o jogador fechou com um novo clube e vai atuar em um centro totalmente aleatório, né, cara? Vai jogar na Coreia. O último clube do Lingard foi o Nottingham Forest, jogador que estava emprestado pelo Manchester United. O Toni Kroos falou aí a respeito sobre o seu fim de contrato com o Real Madrid. Ele falou a respeito aí do seu contrato que se expira em junho. Ele disse que ainda não sabe o que irá acontecer. Ele está pensando nisso. Nenhuma decisão ainda foi tomada. Apesar de tudo isso, ele disse que fica muito feliz em saber que tem muita gente que quer que ele continue no Real Madrid. Uma situação muito parecida vive aí o outro meio-campista lendário do Real Madrid, Luka Modric. O Real Madrid estaria pensando em anunciar a saída do jogador antes do fim da temporada. O grande motivo seria aí para fazer homenagens e uma despedida merecida para o Modric na sua reta final aí com a camisa merengue. O jogador de 38 anos não sabe se irá seguir jogando futebol profissionalmente ou se vai pendurar chuteiras. Vale ressaltar que o Inter Miami foi o único clube que demonstrou interesse aí no Modric, caso ele saia do Real Madrid. Não sabemos se esse interesse vai prosseguir, já que o Inter Miami vem andando muito mal das pernas aí, né? Contratou muitos jogadores veteranos, mas que não vem tendo resultados aí esperados, né? A pré-temporada do Inter Miami foi terrível. Eu acho que perdeu todos os jogos que disputou. E com certeza até agora as lendas contratadas pelo David Beckham para o Inter Miami não deram liga, não deram certo. E pode ser que ganhe mais um jogador para esse time, né? E pode ser que, quem sabe, o Modric vá parar também em Miami para jogar lá com o Messi, jogar com o Luizito Soares e também companhia. Continuando lá na Europa, o Barcelona quer contratar o atacante Rafael Leão e acredita que pode fazer uma boa proposta ao Milan para tê-lo na próxima temporada aí, 2024-2025. O atacante português quer jogar em uma liga mais forte e estaria disposto a se transferir para a La Liga ou para a Premier League. As informações são do jornal Sport. E fechando o nosso girão de notícias lá na Europa, a Lazio monitora a situação do Bellingham. Não é o Bellingham do Real Madrid, e sim o irmão dele, cara, o Jobe Bellingham, que está atualmente jogando na segunda divisão da Inglaterra pelo Sunderland. Jogador que já desperta interesse de outros clubes aí lá na Europa, porém a Lazio é que está hoje um pouco mais perto de tentar fechar um acordo por esse jogador, né? Monitora a situação do atleta, de acordo aí com o jornal Tutto Mercato lá da Itália. Jogador muito promissor também, porém tá jogando em divisões menores lá na Inglaterra, né? Será que o Jobe Bellingham vai fazer pelo menos 1% do sucesso que o irmão dele tá fazendo no Real Madrid? Quem sabe, né? A Lazio tá confiante que pode ser uma boa, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de transferência do irmão quase gêmeo aí do Bellingham para o futebol italiano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido aí até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.